quebrei a minha espada. Foi? Zé do Mogó. Fala aí, galerinha! Tamo junto? E nesta semana vamos conversar um pouquinho sobre a armadura de Deus. Você já deve ter visto aí a minha performance, né? Como um guerreiro romano, soldado milenar. Mais ou menos. Bom, o fato é que em Efésios, capítulo 6, o apóstolo Paulo vai nos falar sobre a armadura do cristão. E naquela época, obviamente, era algo muito comum para que os cristãos se deparassem com soldados romanos, usando cada uma daquelas partes em que Paulo vai citar na roupa que o soldado romano deveria usar como parte da armadura do cristão. Mas eu gosto de pensar o seguinte: se fosse hoje a gente pudesse pensar em alguma coisa na nossa realidade, talvez não seja muito na sua, né? Mas mais na minha, em algo que eu gosto. E eu gostaria de trazer para vocês talvez uma ideia diferente sobre esse soldado romano. E eu queria comparar o soldado romano com um jogador de futebol americano. Eu, particularmente, gosto muito de futebol americano. E durante essa semana a gente vai conversar um pouquinho sobre como o soldado romano e o jogador de futebol americano podem se parecer e ter coisas em comum para a sua proteção e, de certa forma, demonstrar como um cristão deve viver aqui nesta terra. Então, bora lá. O texto de Efésios, capítulo 6, vai começar falando sobre duas partes extremamente importantes na roupa, na armadura que o soldado romano deveria usar. E a primeira delas é o cinto. E esse cinto, Paulo caracteriza como o cinto da verdade. Por quê? Porque o cinto é o que segurava a roupa, a armadura que o soldado romano deveria utilizar. Eu tenho um cinto aqui que com certeza não tem nada a ver com o cinto que eles usavam, mas que também faz o papel de segurar, de travar. E por mais que talvez você não conheça o futebol americano, os jogadores de futebol americano praticamente usam uma armadura, porque o esporte é um esporte de colisão, as pessoas se chocam umas nas outras mesmo. Mas tudo dentro da regra, tudo dentro daquilo que vale. E no futebol americano, eles também usam um certo cinto para poder segurar todas aquelas roupas que praticamente é uma armadura, para que elas possam então permitir com que ele faça o esporte, pratique o esporte em segurança também. Quando o soldado romano ia para a guerra, o cinto segurava a sua armadura. Assim como quando o jogador de futebol americano vai para a sua batalha, para o seu jogo, o cinto também segura a sua roupa para que ele possa vencer a partida e dar o seu melhor. O segundo utensílio que Paulo fala é a couraça da justiça, ou seja, era algo que protegia o coração do soldado romano. Quando ele ia para a batalha, com certeza as espadas, as flechas, iria sempre tentar ou ir na cabeça ou no coração da pessoa. Então o soldado romano se defendia através da couraça da justiça. E ele equipara essa couraça com a justiça de Deus que nos cobre, que nos protege contra o pecado. O jogador de futebol americano usa também algo chamado shoulder pad, que basicamente protege os seus ombros, o seu coração, as suas costelas, que é algo extremamente necessário de proteção, já que o futebol americano é um esporte de colisão. E quando ele usa esse shoulder pad, ele também está se cobrindo, ele também está se protegendo, assim como o soldado romano. O fato é que tanto o cinto quanto a couraça são itens de proteção, tanto para o soldado romano quanto para o jogador de futebol americano. Assim como a verdade e a justiça de Deus são protetores para eu e para você. A verdade nos liberta, nos dá a sustentação aqui nesta vida. Assim como o cinto sustenta a armadura, sustenta a roupa do jogador. Assim também, a justiça de Deus nos protege do pecado e nos dá, através da libertação em Jesus, uma possibilidade de nova vida, de sermos justos, mesmo sendo pecadores. Assim como a couraça protegia o soldado romano ou como o shoulder pad protege o jogador de futebol americano. Querido aluno, que você possa tomar sobre si
a verdade que te liberta, a verdade que te sustenta e receber de Deus a sua couraça, a sua justiça e que Jesus Cristo possa cobrir todos os seus pecados, que você o aceite como o seu Salvador e que Ele te proteja todos os dias de sua vida. Decida hoje usar a armadura do cristão e assim viver uma vida conforme a vontade de Deus aqui nessa terra, protegido pela armadura que Deus disponibiliza para cada um de nós. Fechou? E tamo junto.